Você sente o vento frio atravessar as frestas da madeira velha. O céu está pesado e a névoa cobre tudo como um véu de silêncio. Os sinos da igreja ecoam ao longe, mas não é domingo. Você não sabe exatamente como veio parar aqui, só sabe que está preso. Preso em um vilarejo medieval onde ninguém sorri. Hoje, uma mulher será julgada. Chamam-na de bruxa. Mas olhando nos olhos dela, algo te diz que há mais nessa história do que o que dizem os homens de capa preta. Mas antes de começar, me fale, de onde você está ouvindo isso agora? Que horas são aí? Acomode-se, a história está apenas começando. O som dos cascos batendo na terra úmida foi a primeira coisa que você ouviu. Devagar, os ruídos tomaram forma. O ranger das rodas de madeira, o sussurrar abafado de vozes e depois um lamento, quase inaudível. Você estava deitado em um chão de palha, dentro de uma carroça coberta, cercado por panos ásperos e o cheiro forte de feno molhado. Acordar ali foi como sair de um pesadelo, ou entrar em um. Não lembrava como tinha chegado àquele lugar. Nenhuma lembrança clara do dia anterior, apenas fragmentos. O som de gritos ao longe, uma fogueira acesa à beira de uma trilha e o olhar de uma mulher, parada em meio à multidão. Um olhar que você ainda sentia dentro de si. A carroça parou. Você ouviu passos se aproximando, e então a lona foi puxada para o lado, deixando entrar a luz opaca de um entardecer encoberto. Um homem, de feições duras e olhos cansados, fitou você com desconfiança. "Chegamos", disse ele, com voz rouca. Sem mais explicações, você foi puxado para fora. O vilarejo à sua frente parecia ter saído de um livro antigo. Casas de pedra e madeira com telhados inclinados, cercados por uma névoa espessa que subia do solo como se a própria terra respirasse. As pessoas o olhavam como se soubessem quem você era, mas você não sabia quem era ali, nem por que estava sendo trazido como prisioneiro. Caminharam com você até uma estrutura antiga, um pequeno mosteiro transformado em câmara de julgamento. Havia cruzes penduradas nas paredes e uma mesa de madeira comprida no centro da sala. Atrás dela, 3 homens vestidos com túnicas negras, todos usando capuzes. Um deles anotava em um livro grosso, com tinta escura e dedos manchados. O silêncio era denso. Você foi colocado em um banco de madeira e deixado ali, sob a luz de uma vela tremeluzente. O ar cheirava a mofo, poeira e algo mais, algo como medo. Um guarda se aproximou, mas não o tocou. Apenas disse: "A ré será interrogada ao pôr do sol. Você assistirá." Assistir? Você não entendia, mas as perguntas dentro de você se multiplicavam. Quem era ela? Por que estava sendo julgada? E o mais estranho, por que você estava sendo tratado como alguém que deveria testemunhar e não apenas como um estranho? As horas passaram devagar. O som de um corvo sobrevoando o telhado fez o velho monge erguer os olhos do livro. E então, um sino tocou. As portas de madeira rangeram quando se abriram. 2 homens entraram arrastando uma mulher pelo braço, suja, ferida, mas com o olhar intacto. Um olhar sereno, quase calmo demais para alguém naquela situação. Ela olhou diretamente para você. Naquele momento, algo dentro de você despertou. Não era medo, nem empatia. Era algo mais profundo, como se em algum lugar da sua alma você já a conhecesse. "Iniciamos o julgamento da bruxa de Carol's Hollow", disse um dos juízes. As acusações eram as de sempre. Morte de gado, plantações secas, uma criança com febre. Coisas que sempre acontecem, mas que, ali, precisavam de um culpado. A mulher nada disse, apenas ouvia, de cabeça erguida. O juiz olhou na sua direção. "Este forasteiro foi encontrado próximo à floresta. Ele pode ter testemunhado os acontecimentos da noite da lua cheia." Você tentou falar, mas a voz falhou. Como poderia testemunhar algo que não lembrava? Mas, e se tivesse testemunhado? E se o que não lembrava fosse pior do que qualquer coisa que pudesse inventar? Lá fora, a névoa havia engolido as ruas, e a noite descia como um manto espesso, sem estrelas. O julgamento não terminaria ali.
E você sabia, com um arrepio no estômago, que a aldeia guardava segredos mais antigos do que qualquer escritura da igreja. Segredos que estavam prestes a serem revelados. Você não dormiu bem naquela noite. Apesar da lenha que queimava lentamente na lareira da estalagem, havia um frio estranho no quarto. Não nos ossos, mas nos pensamentos. Sonhos fragmentados vieram e foram, cheios de vozes sussurrantes e sinos ao longe. Acordou várias vezes no escuro, ouvindo o som do vento nas frestas, imaginando passos nos corredores, até que a luz cinzenta da manhã finalmente tocou a borda da janela. Ao descer para o salão da estalagem, você percebe o silêncio. Nem mesmo os velhos senhores locais estavam ali trocando histórias sobre safras e colheitas. O estalajadeiro, de expressão contida, serviu um pão duro e um copo de leite morno sem dizer uma palavra. Lá fora, a neblina ainda cobria o vilarejo como um manto úmido. Você caminhou pelas ruas e novamente sentiu os olhares. Não de todos, mas dos poucos que ainda ousavam cruzar o seu caminho. Uma mulher puxou o filho pela mão quando você se aproximou. Um velho barbeiro fechou a janela lentamente, como se você trouxesse algo consigo. Algo invisível. No centro da vila, junto ao mesmo poste de madeira do dia anterior, um novo detalhe chamava a atenção. No chão, marcas circulares com carvão. Símbolos. Alguns traçados que lembravam estrelas distorcidas e letras que você não reconhecia. É bruxaria, murmurou um homem ao seu lado. Você virou-se. Era o mesmo senhor idoso da tarde anterior, o que o havia observado em silêncio da soleira da igreja. Ele olhava fixamente para os símbolos no chão. Elas marcam o solo assim antes do julgamento. Dizem que é proteção, mas quem pode saber? Você tentou perguntar mais, mas ele já se afastava, curvado, passos lentos, como se cada palavra já tivesse custado caro demais. Então, você seguiu até a capela. Lá dentro, o cheiro de cera derretida e madeira antiga. O padre, um homem magro, de olhos fundos e mãos sempre unidas, o recebeu com um aceno leve. Você falou de sua curiosidade, do que viu, do que ouviu. Ele ouviu em silêncio. Quando respondeu, foi com uma voz pausada, quase sussurrada. A fé é o que segura este vilarejo, mas a fé também pode ser usada como arma. Nem toda crença é luz. Algumas lançam sombras mais densas que a própria noite. Ele ofereceu-lhe uma vela branca e gasta, com a base um pouco deformada. Se você vai assistir, leve-a. Acenda-a quando o sino tocar 3 vezes, não antes. Você pegou a vela com certo receio, mas algo no gesto parecia importante. Ao sair da capela, o sol ainda não tinha rompido a neblina. Ao contrário, o céu parecia mais escuro. Enquanto caminhava, viu grupos de pessoas reunidas em sussurros. Falavam baixo, mas com olhos acesos de medo e ansiedade. Você ouviu o nome da mulher de novo, Ana, desta vez com outros adjetivos: curandeira, feiticeira, viúva do ferreiro. Alguns diziam que ela podia conversar com corvos, outros que a peste tinha passado pela casa dela, mas ela não morreu. Você se aproxima de um grupo de mulheres mais velhas e uma delas diz: ela ajudou no nascimento da minha neta, trouxe ervas, acalmou a dor, mas agora ninguém quer lembrar disso. Outra sussurra: quando a roda gira, todos esquecem quem os alimentou, lembram apenas do medo. A bruxa, ou a mulher acusada de sê-lo, não apareceu naquele dia. Mas algo aconteceu ao anoitecer. Um som. Não exatamente de sinos, mas de correntes. Você ouviu vindo do lado sul do vilarejo. Ao seguir, notou figuras encapuzadas carregando algo coberto por um tecido escuro. Ninguém se aproximou. Ninguém olhou diretamente. Você voltou para a estalagem naquela noite com a sensação de que algo estava sendo preparado. Algo grande. No quarto, enquanto a vela se consumia lentamente, você examinava o chão e notou algo estranho. Debaixo da cama havia uma marca entalhada, uma estrela de 5 pontas com uma linha cortando o centro. Não era visível a olho nu, mas com a luz da vela, ali estava. Seu coração bateu mais rápido. Teria sido colocada ali antes? Por quem? Por quê? Naquela noite, antes de dormir, você olhou para a janela e jurou ver, por um instante, uma figura de manto parada entre a neblina, observando em silêncio. E quando você piscou, não havia mais nada. A névoa ainda paira sobre o vilarejo quando você acorda.
Luz cinzenta invade seu pequeno quarto de madeira por entre as frestas da janela mal vedada. O cheiro da umidade é forte. Tudo parece suspenso, como se o tempo tivesse parado em algum instante entre o sono e a vigília. Lá fora, os sinos da igreja ecoam, um toque seco, lento, um aviso. Hoje, você se lembra, seria o segundo dia do julgamento. Você veste suas roupas gastas. Cada dobra do tecido parece pesada demais, como se a própria roupa conhecesse o fardo do que está por vir. Ao sair, o frio corta sua pele. A vila desperta, mas com olhos baixos. As pessoas evitam se encarar. Não há risos, não há crianças correndo. Apenas o som dos passos sobre o barro e da lenha estalando nas lareiras. Perto da praça, os guardas já estão posicionados. Homens com lanças, semblantes duros, olhando o vazio. O banco do testemunho foi colocado em frente à igreja, de frente para todos, e bem ao lado, a cela onde a mulher acusada permanece, envolta por grades, por julgamentos invisíveis e por sussurros que nunca cessam. Hoje, ela falaria. Você a observa à distância, a mulher que chamavam de bruxa. Mas ela não tem os olhos de um monstro. Tem os olhos de alguém que já viu demais. Alguém que se cansou de tentar convencer os outros de sua inocência. Ela fita o chão, como se o barro fosse mais honesto do que qualquer rosto ali presente. Dizem que ela conversa com animais, sussurra um senhor ao seu lado. E que nunca fica doente, completa outro, com medo na voz. Você percebe que os boatos se transformaram em verdades para muitos. Ninguém quer se contradizer. Ninguém quer parecer diferente. Porque diferente, aqui, significa perigoso. A bruxa é chamada ao centro. Correntes em seus pulsos, seus passos lentos, olhos fixos na madeira sob seus pés. O padre começa a falar. Palavras duras, citações das escrituras. Ele aponta para ela como se apontasse para um erro do próprio mundo. Ela não responde. Até que pedem seu testemunho. E, pela primeira vez, a mulher fala. Sua voz é calma, sem pressa, como se cada palavra fosse uma vela sendo acesa em meio à escuridão. Ela conta sobre os chás que preparava, sobre as vezes que ajudou partos, curou feridas, acalmou febres. Ela conta que só foi chamada de bruxa quando recusou o avanço de um dos senhores da vila, e que desde então tudo o que fazia passou a ser visto como suspeito. As palavras dela caem como pedras em um lago imóvel. O silêncio depois delas é mais pesado que o sino da igreja. Você sente um aperto no peito, porque parte de você acredita nela, mas dizer isso em voz alta poderia te colocar no mesmo banco. O juiz limpa a garganta. Ele não diz nada sobre o que ouviu, apenas anota algo em um papel amarelado e manda que ela seja levada de volta à cela. As pessoas vão se dispersando. Ninguém comenta, ninguém quer parecer inclinado demais. Em vilas assim, o equilíbrio é tênue. Um gesto fora do esperado e seu nome pode ser o próximo a surgir em um sussurro. Ao final do dia, você volta ao seu quarto. Mas o silêncio não te deixa em paz. Você se pergunta, quantas outras já foram chamadas de bruxa antes dela? Quantas não tiveram nem a chance de falar? Você se deita, fecha os olhos, mas dentro da sua mente, o som da voz dela ainda ecoa. E no fundo do peito, nasce uma dúvida, incômoda, persistente. Será que você está do lado certo da fogueira? A névoa pairava espessa sobre o vilarejo naquela manhã, como se a própria natureza quisesse calar qualquer tentativa de clareza, qualquer esperança de que o dia trouxesse respostas. Você acorda ao som de sinos graves, que ecoam lentos no ar úmido. Eles não vêm da igreja, mas do centro da vila, onde o povo já começa a se reunir. É o toque do julgamento, o sinal de que os ritos antigos seriam retomados naquele dia. O calor do abrigo da noite parece agora distante. Ao sair da casa de pedra onde passou a noite, os sons da vila chegam até você com um peso diferente. Passos apressados sobre o barro molhado, sussurros entre véus, crianças sendo puxadas por mãos apressadas, portas que se fecham rápido demais. Você segue pelas vielas tortas e escuras, sentindo os olhos dos aldeões sobre você. Não há mais a curiosidade do recém-chegado. Agora é outra coisa.
um tipo de temor ou desconfiança silenciosa, como se você estivesse se aproximando demais de algo que eles próprios evitam tocar. No centro da vila, uma estrutura de madeira foi montada, alta, improvisada, mas estranhamente ritualística, um palanque, ladeado por 2 tochas acesas mesmo sobre o céu cinzento. Ali, os anciãos se posicionam, figuras que você viu apenas uma vez, na noite em que chegou, e que agora parecem ainda mais distantes da realidade comum. A mulher acusada de bruxaria está ali, amarrada pelos pulsos com cordas que parecem mais simbólicas do que funcionais. Ela permanece de pé, o rosto coberto por um véu fino, os cabelos escuros pingando com a umidade da manhã. E então, sem aviso, o silêncio é quebrado por um som baixo, profundo, vindo de todos os cantos. Orações. Não faladas em uníssono, mas em vozes sobrepostas, murmuradas, como se cada aldeão rezasse algo diferente, ou talvez a mesma coisa, dita de formas esquecidas pelo tempo. Você observa tudo à distância, mas um velho se aproxima, vestido uma capa de lã desgastada. Ele se apresenta como Osric, o cronista da vila. Ele tem olhos opacos e voz baixa, mas fala com uma clareza surpreendente. Nem tudo aqui é como parece, ele diz, sem olhar diretamente para você. A névoa carrega mais do que umidade. Ela guarda memórias e histórias que não querem mais dormir. Ele começa a contar que a acusada, chamada Elaine, não era uma estranha, nem tampouco uma feiticeira aos olhos da vila, até poucos meses atrás. Era parte da comunidade, sabia curar com ervas, ajudava nos partos. Mas depois da última colheita, que veio escassa e manchada, o medo tomou o lugar da gratidão. Alguém precisava pagar. Você pergunta com cuidado se ela de fato fez algo que justificasse a acusação. Osric apenas sorri, triste. O povo não quer saber se ela é culpada. Eles querem que ela leve o medo embora, que ela queime o que os atormenta. Você sente um calafrio, mesmo com um do fogo das tochas próximas. O julgamento começa, não com provas ou testemunhos, mas com símbolos. Um jarro de barro é colocado aos pés da mulher. Ele contém água turva. Um dos anciãos mergulha as mãos e retira um osso pequeno, de animal. Sussurra algo e joga ao chão. Outro repete o gesto com cinzas e penas de corvo. Cada elemento parece fazer parte de um ritual muito mais antigo que qualquer tribunal. Osric se aproxima de você e sussurra, com um olhar vago. Eles a julgam com as regras do tempo antigo. A justiça aqui não se escreve com tinta, se molda no medo. Você nota que entre os espectadores, uma mulher encapuçada segura algo estranho no colo. Um pequeno livro ou diário. Ela percebe seu olhar e rapidamente o esconde. Mais tarde, você a encontra escondida atrás da igreja, sentada em silêncio. Ela disse chamar Brida, uma jovem com olhos marcados por noites sem dormir. Ela revela que era aprendiz de Elaine, que sabia da verdade por trás de muitas das acusações e que também tinha medo. Brida sussurra que Elaine havia descoberto algo no bosque, um símbolo entalhado em uma árvore que não estava lá no ano passado, algo que perturbou até os animais do mato. E logo depois começaram os infortúnios da vila. Ela hesita, então entrega a você um pedaço de papel envelhecido, um mapa simples com trilhas desenhadas à mão e uma marca estranha perto de uma clareira, um símbolo circular com pontas que parecem garras. Se quiser entender o que está acontecendo, vá até lá, antes que a fogueira apague tudo. A noite cai devagar, mas o povoado não acende velas. Apenas a fogueira central brilha, como um olho vigilante. O julgamento não termina hoje. Amanhã, dizem, será o dia da decisão. Mas você sente que algo está para acontecer antes disso. A névoa retorna, ainda mais densa. E no fundo, em meio aos ventos que passam pelas chaminés, você quase pode ouvir vozes. Como se a própria floresta estivesse sussurrando segredos antigos. Você volta para o quarto onde está hospedado, mas dormir parece impossível. Algo se aproxima. E o tempo ali parece andar em círculos. A manhã seguinte amanheceu com um nevoeiro ainda mais denso, cobrindo o vilarejo como uma cortina espessa de incertezas. Os sinos da pequena igreja começaram a tocar antes mesmo que o sol rompesse completamente o horizonte, e a fumaça das lareiras já se erguia em colunas finas, se misturando ao ar úmido e silencioso.
você acorda com uma inquietação diferente. O chão de madeira sob sua cama range quando você se levanta. Seus pés descalços tocam a pedra fria e áspera. Algo está para acontecer. O julgamento está próximo. Lá fora, os moradores andam com os olhos baixos, segurando cestos ou ferramentas, mas ninguém parece falar. Apenas o som dos passos na lama e o rangido das carroças. Ao passar pela praça, você vê homens posicionando longas tábuas, como se estivessem preparando um palco rudimentar. A estaca de madeira no centro continua lá, imóvel, com cordas novas e o cheiro forte de resina. Um corvo sobrevoa, solta um grasnado e desaparece na neblina. Na taverna, a atmosfera é pesada. Thomas, o estalajadeiro, limpa os copos com mais força do que o necessário. Atrás do balcão, cochicha algo com um homem de capuz escuro que você não reconhece. Os poucos aldeões que estão ali murmuram entre si, e ao te verem, silenciam. Você toma um pouco de água morna e sai, sem saber ao certo o que procura. Caminha pelas ruas tortas do vilarejo, passando por casas com janelas fechadas e portas entreabertas. Os olhos te observam de dentro da escuridão. O caminho te leva até a colina dos carvalhos, onde as árvores antigas se curvam como sentinelas. Ali, de pé, sozinha, está Ana. As mãos unidas, os olhos fixos no horizonte. O vento brinca com os fios soltos de seu cabelo e seu vestido simples balança com leveza. Ela te olha e sorri. Um sorriso calmo, quase resignado. Está chegando a hora, ela diz. Eles decidiram. Você tenta perguntar o que será feito, mas ela apenas balança a cabeça. Hoje à noite, sob a lua cheia, na frente de todos, eles querem ver, querem temer. Ela se aproxima, os olhos dela são profundos e há neles uma centelha que você não entende. Não é medo, não é raiva, é algo ancestral. Ela toca sua mão. Você sente, não sente, que este lugar está doente, que há algo errado. Não sou eu quem trouxe isso. Eu apenas vejo o que os outros fingem não ver. O vento sopra mais forte, as folhas dançam aos seus pés. De volta à aldeia, você ouve a batida de tambores. Homens armados com lanças e espadas começam a rondar as casas. Estão reunindo os moradores, levando-os à praça. As tochas são acesas, as crianças são puxadas pelas mãos. Ninguém pode faltar. A multidão se forma em silêncio, rostos tensos, alguns com raiva, outros com medo. No centro, Ana é levada por 2 guardas. Não resiste, caminha ereta, os olhos sempre fixos no céu. O velho padre sobe na plataforma. Com voz grave, lê um pergaminho cheio de acusações, palavras como feitiçaria, blasfêmia, desrespeito às tradições. Cada frase ecoa como um trovão na noite. Ana permanece em silêncio. Você sente um nó na garganta. Quer fazer algo, gritar, impedir, mas seus pés não se movem. O povo grita, alguns pedem fogo, outros misericórdia. O caos cresce como um incêndio. E então, o som de cavalos ao longe. Do meio da floresta surge uma figura encapuzada, montada em um cavalo negro. O animal relincha, os cascos cortam o solo. O homem desce lentamente. Ninguém o conhece, mas ele carrega um selo real, uma carta. Ele entrega ao padre, que lê com os olhos arregalados. O murmúrio se espalha. Ana está perdoada. Mas por quê? O documento é oficial, a assinatura é do próprio duque, um perdão inexplicável. Ana sorri, mas é um sorriso triste. Ela olha para você e então desaparece na multidão, caminhando sozinha em direção à floresta. Você a segue com os olhos até que ela suma entre as árvores. A noite continua, mas algo mudou. E você sabe, ainda não acabou. A manhã chegou sem pressa. O céu ainda parecia em dúvida entre deixar o sol romper ou continuar envolto naquela neblina fria e úmida. Quando você abriu os olhos, o teto do celeiro parecia um véu de sombras, filtrando lentamente a luz esbranquiçada do amanhecer. Havia silêncio e uma estranha sensação de que, ali fora, o mundo havia mudado durante a noite. Você se levantou, ainda com o corpo pesado do sono interrompido e os pensamentos embaralhados pela lembrança do julgamento.
Os gritos, os olhos julgadores, o fogo. Tudo ecoava com uma clareza cruel em sua mente. Ao sair, percebe que o vilarejo inteiro está anormalmente calado. Não se ouvem martelos, nem cavalos, nem risos, apenas o ranger das árvores ao longe, movidas por um vento inquieto. No centro da vila, a estaca ainda estava erguida, mas agora restava apenas um monte de cinzas escuras e retorcidas, e o cheiro persistente de madeira queimada e algo mais amargo. A multidão já havia se dispersado, como se o ato tivesse sido suficiente para saciar a sede coletiva por justiça ou vingança. Você caminha devagar. Os olhos das poucas pessoas que passam por você desviam, como se sua simples presença despertasse incômodo. Você sente que está carregando mais do que a lembrança da noite anterior. Está levando consigo o fantasma da mulher queimada. E então, algo chama sua atenção. Perto da borda da clareira onde ficava a estaca, uma criança pequena, um garoto com roupas de linho surradas, observa as cinzas com um olhar fixo. Você se aproxima. Ele não se assusta. Apenas aponta para o que restou da fogueira e sussurra. Ela olhou para mim, antes de sumir. Você pergunta o nome da mulher. Ela se chamava Lida, responde o menino, sem hesitar. Ela ajudava minha mãe quando ela tinha febre, dava folhas e chás, fez minha irmã parar de tossir no inverno. Por que fizeram isso com ela? Você não sabe o que dizer. Suas mãos se fecham em punhos inconscientemente e a sua garganta aperta. A mãe do menino o chama de longe e ele sai correndo. Mas o nome, Lida, fica martelando em sua mente. Não como um nome qualquer, mas como um sussurro antigo, como algo que você já ouviu antes, talvez em outra vida. Mais tarde, você decide voltar até a floresta, a clareira onde Lida vivia. Aquela cabana estava selada, com tábuas cruzadas sobre a porta e um símbolo pintado em vermelho no centro. Um círculo com 4 traços apontando para as direções do vento. Ao lado, cravado na madeira, um aviso pintado com algo que parecia sangue seco. Que os ossos dela não voltem a andar entre nós. Mas, ali no solo, ainda úmido da neblina, você nota pegadas, recentes, e não são de animais. Pés humanos descalços, pequenos demais para serem de um adulto, mas estranhamente fundos para uma criança comum. Você os segue, cada passo parecendo uma escolha sem volta. As marcas serpenteiam por entre a mata, contornam raízes grossas e troncos antigos. Até que, sob uma árvore de tronco oco, você encontra um feixe de flores silvestres cuidadosamente depositadas, rosas azuis, um tipo que você nunca viu antes. E ao lado delas, uma pequena pedra com palavras riscadas. Ela prometeu voltar quando o céu estivesse cinza outra vez. Você ergue os olhos. O céu, que antes ameaçava abrir, agora está mais escuro. Nuvens pesadas se formam em silêncio, encobrindo o sol. O vento sopra frio, assobiando pelos galhos como vozes distantes. Você sente um calafrio subir pela espinha. Não de medo, mas de algo mais profundo. Como se estivesse no limiar de um segredo antigo de mais do que ser dito em voz alta. Algo que esse vilarejo esconde há muito tempo. Ao retornar à vila, percebe que algumas portas estão agora marcadas com o mesmo símbolo da cabana. As pessoas sussurram entre si, e mais uma vez seus olhos se voltam para você. Você não é daqui, e agora todos parecem saber disso. Talvez Lida soubesse também, e talvez ainda saiba. Porque naquela noite, enquanto o céu chorava uma chuva fina e silenciosa, alguém bateu 3 vezes na porta do celeiro onde você dormia. 3 batidas, secas, ritmadas. E quando você abriu, não havia ninguém ali fora, mas o chão estava molhado de pegadas, descalços. A noite caiu como um manto pesado sobre o vilarejo. O céu, outrora tingido de vermelho pelo pôr do sol, agora se estendia em tons escuros e opacos, salpicado de estrelas pálidas que tremulavam como olhos distantes, espreitando o mundo dos homens. Você acorda no escuro. Não sabe ao certo quando adormeceu, mas agora o silêncio da madrugada é quase absoluto. Quase. Ao fundo, você ouve um sino, fraco,
longe, como se tocado por uma mão cansada. Dong, dong, dong. 3 toques. Depois, nada. Você se senta na cama. O cheiro de madeira queimada e fumaça fria paira no ar, vestígios de uma lareira que não foi acesa hoje. A estalagem inteira parece dormindo, mas há algo no ar, algo inquieto. Então, ouve passos, lentos, arrastados, passando bem abaixo do seu quarto. Você se aproxima da pequena janela. Lá fora, uma figura encapuzada cruza a rua deserta, segurando uma lanterna que balança com o vento. O sino volta a soar. 3 toques. Outra vez. Você se veste e desce. Na rua, a névoa tomou conta do chão. Parece que o vilarejo está flutuando entre mundos. A lua cheia ilumina as casas com um brilho gélido e os telhados de palha parecem cobertos por uma poeira prateada. Você segue os passos. Ela entra por uma viela, depois desaparece atrás da capela. Você hesita, mas segue. Ali, nos fundos da capela, há uma porta entreaberta, a mesma por onde o padre saiu no primeiro dia. Dentro, velas estão acesas. Mas há algo estranho. O altar foi coberto com panos negros. Ao redor dele, 7 pessoas de túnicas escuras se reúnem em silêncio. A mulher da cela, a suposta bruxa, está ali, amarrada a uma cadeira, olhos vendados, a cabeça inclinada. Ninguém nota você. Um homem levanta um livro. Sua voz é seca, como folhas mortas. A lua julga o coração. O silêncio revela o pecado. A terra aceitará ou recusará sua carne. O chão começa a tremer, levemente. Você olha ao redor e percebe que não está em uma simples capela. O chão foi cavado em partes e símbolos foram riscados nas pedras. Um dos encapuzados retira um pequeno frasco. Derrama um líquido nos lábios da mulher. A mulher estremece. Seu corpo se curva para trás, depois para a frente. Então, ela começa a falar. Mas a voz não é dela. Não parece humana. Não é gritada, não é sussurrada. É algo que simplesmente existe, pairando no ar, como uma fumaça espessa que escapa por uma fresta. A cabeça gira, as mãos tremem. Você se apoia numa parede de pedra. Ninguém percebe sua presença. A mulher para de falar. E pela primeira vez, um dos encapuzados cai de joelhos. Ela viu, diz ele. O líder se aproxima, coloca a mão sobre a testa da mulher. O julgamento começou. Nesse momento, a porta atrás de você range. Você se vira, mas não há ninguém. Quando olha novamente para o altar, todos sumiram. O salão está vazio. A cadeira está vazia. As velas estão apagadas. E o chão, onde antes havia símbolos, está coberto de pó. Você está sozinho. Sozinho, ou talvez mais acompanhado do que nunca. E lá fora, o sino toca uma última vez. Dong. Continua. A madrugada chegou sem cerimônia. Na escuridão espessa do quarto de madeira onde você dorme, os estalos do telhado são a única companhia. Madeira rangendo sob o frio da noite, como ossos velhos tentando se mexer. Você está coberto por um cobertor áspero, rústico, cheirando a fumaça e lã molhada. Mas o sono não vem. Lá fora, os ventos sopram por entre as frestas das casas como sussurros que se recusam a morrer. Cada barulho parece mais alto, mais presente. O bater suave de algo solto em uma janela, um latido distante, abafado. O uivo do vento se misturando ao som de um sino. Mas não há sino naquela hora. Você se levanta devagar, sentindo o chão frio sobre os pés. A madeira parece viva, ela geme sobre o seu peso como se quisesse te alertar para não continuar. Mas você continua, puxando a porta com cuidado, abrindo uma brecha por onde escapa o ar cortante da madrugada. O vilarejo está mergulhado em uma penumbra cinzenta. As nuvens cobrem a lua e os lampiões que restaram estão apagados. O silêncio é tão profundo que até seus pensamentos parecem fazer eco. Você começa a andar, guiado apenas pela luz pálida que escapa das nuvens.
A praça do vilarejo, onde horas atrás a multidão se amontoava em gritos e insultos, agora está vazia, mas não tranquila. A fogueira foi apagada, mas o círculo de pedras continua lá, fumegando em brasa e lembrança. No centro, o tronco de madeira onde prenderam Ellen está carbonizado. Ainda há vestígios das cordas. Mas Ellen não está lá. Seu coração dispara. Você se aproxima, olhando em volta, tentando entender. Não há rastros, não há sangue, nem cinzas suficientes para um corpo. Só o cheiro de madeira queimada e um leve perfume no ar, sutil, doce, como lavanda. Você vira rapidamente quando ouve passos, mas não há ninguém. E, ainda assim, você sente. Está sendo observado. Do alto de uma das casas, a cortina se move, como se alguém a tivesse afastado apenas por um segundo. Você caminha em direção à casa, mas a porta está trancada. Sem luz, nenhum som. Apenas o reflexo distante de olhos que já não estão mais ali. De repente, você percebe que a fogueira se reacendeu, sozinha. Chamas pequenas, dançando baixas, como se tivessem nascido das brasas antigas. Você recua um passo, depois outro. Mas então, no centro das chamas, algo aparece. Não é corpo, é uma marca. Desenhada nas pedras ao redor da fogueira. Um símbolo circular, feito com fuligem e carvão. Complexo, antigo. Você já o viu antes, em livros esquecidos, em sussurros de crianças que foram proibidas de repetir. O símbolo das marcas do vento. Diziam que ele aparecia quando o julgamento estava errado, quando a justiça foi corrompida, quando o fogo consumiu algo que não deveria ter ardido. Você sente uma onda fria percorrer sua espinha. O vilarejo está em silêncio, mas não em paz. Você volta devagar para sua casa, fechando a porta com cuidado, como quem tenta se esconder do próprio passado. Mas no seu coração, algo mudou. Algo foi despertado naquela madrugada. Não apenas dúvidas, mas um pressentimento. Como se o que aconteceu não fosse o fim, mas o começo. E então, um som. Um último som antes do amanhecer. Uma risada, baixa, distante, vinda da floresta. Você tenta dormir, mas não consegue. Mesmo depois de deitar, mesmo depois de fechar os olhos, o som daquela risada ainda ecoa na sua mente. Suave, lenta, quase debochada. E então, fria. Fria como o orvalho que desce pelas telhas do vilarejo. Fria como a ausência de Ellen na fogueira. Fria como a ausência de respostas. A manhã ainda não chegou, mas seus olhos já estão abertos há horas. E então, antes mesmo da luz do sol tocar o chão úmido, você se veste. Não com pressa, mas com intenção. Alguma coisa te chama. Alguma coisa te empurra em direção à floresta. Aquela mesma floresta onde crianças não entram. Onde caçadores evitam cruzar ao cair da tarde. Aquela que sussurra mesmo quando o vento não sopra. Você pisa fora de casa. O ar está parado. As poucas casas ao redor estão silenciosas, janelas fechadas, cortinas puxadas, como se o vilarejo tivesse decidido dormir mais um pouco. Ou, talvez, decidido ignorar o que está acontecendo. A fumaça das chaminés ainda não subiu. O chão está encharcado do orvalho da madrugada. Você caminha com passos cuidadosos, evitando fazer barulho, como se não quisesse despertar algo. E então chega à borda da floresta. É estranho. Ali, a natureza parece respirar de um jeito diferente. As árvores não apenas crescem, elas observam. As folhas não apenas caem, elas seguem. O cheiro da mata não é só umidade, é segredo. Você entra. E imediatamente a luz muda. As copas das árvores são espessas, tão entrelaçadas que o céu desaparece. Há apenas um verde profundo, um cinza musgoso,
e a sensação de ser engolido. Mas você continua. Por quê? Talvez por curiosidade, talvez por culpa, ou talvez porque uma parte de você sabe que a história não acabou, que Ellen não foi levada, mas libertada, que a fogueira não a consumiu, apenas a transformou. Os galhos estalam sob seus pés e cada ruído parece um grito abafado. Ao longe, um corvo rasga o silêncio com um único croquitar. Depois, nada. Você segue por uma trilha que nem sabia existir. Ela não está nos mapas, mas seus pés parecem conhecê-la. Como se já tivessem caminhado por ela em sonhos que você nunca lembra ao acordar. Logo, você chega a uma clareira, pequena, circular, e no centro, uma pedra, alta, coberta de musgo, rachada no topo como se tivesse sido golpeada por relâmpago há muito tempo. Ao redor dela, pequenas oferendas, ramos secos, penas, um colar de corda e uma boneca feita de palha. Você reconhece aquela boneca. Ellen fazia bonecas assim, quando era criança. Você se aproxima, toca a pedra. Está quente. Você recua. O calor não faz sentido naquele frio. Mas você não está sozinho. Atrás de você, passos suaves na grama. Não apressados, não ameaçadores, apenas calmos. Você vira lentamente e vê uma figura de túnica cinza, capuzada, parada entre duas árvores. Os pés descalços, as mãos erguidas, como se não tivesse nada a esconder. Você não vê o rosto, mas sente algo familiar. Você veio cedo, a figura diz. A voz é feminina, tranquila, mas com algo ancestral, como se cada palavra tivesse sido repetida 1000 vezes antes. Você não responde. Ela se aproxima, anda sem pressa. O chão parece se afastar para ela passar. Achou que Ellen havia morrido? Ela pergunta. Você tenta dizer que sim, mas a voz não sai. A figura para ao seu lado, olha para a pedra, depois para você. Ellen não morreu, ela diz. Ela foi levada, de volta, ao que sempre foi. Você sente a pele arrepiar. Ela era bruxa? Você pergunta. A figura sorri sobre o capuz. Ellen é nome novo. Ela já teve muitos, todos esquecidos. Um silêncio longo. A floresta para de respirar. A mulher continua. A fogueira não a matou. Ela a libertou. Você quer entender, mas o ar parece mais denso, as árvores mais próximas, o tempo mais lento. Por que me mostrar isso? Você pergunta, confuso. Ela se vira para você. E por um instante você vê o rosto, ou pensa ver. Olhos negros como carvão molhado, não vazios, mas antigos, como se contivessem séculos. Porque você vai decidir o que vem depois. Depois, o vilarejo precisa de um novo julgamento. Você sente um calafrio. De quem? Ela se afasta, vai até a boneca de palha, a levanta, sopra nela suavemente. E então, sem som, ela diz: seu nome está nas cinzas. Você tenta entender o que isso significa, mas a figura desaparece, como se fosse engolida pelas árvores, como se nunca tivesse estado ali. Você olha ao redor. A clareira está vazia, a pedra fria, a boneca sumiu. Você volta ao vilarejo antes do meio-dia, mas agora nada parece igual. As pessoas te olham diferente, silenciosas, como se soubessem de algo que você ainda não... A manhã enfim rompeu as nuvens com um raio de luz tímido, esgueirando-se pelas frestas das janelas de madeira. O julgamento da bruxa havia terminado, mas o vilarejo não parecia mais o mesmo. As vozes antes agitadas agora murmuravam com receio, e as sombras que dançavam nas paredes pareciam mais longas, mais densas. O nome da mulher se perdeu entre cochichos e olhares desviados.
Alguns diziam que ela havia sido levada, outros que ela simplesmente desapareceu com o vento da madrugada. Você permanece em silêncio, observando o mundo ao seu redor se desfiar lentamente como um tecido antigo. A certeza que você tinha sobre o bem e o mal, o certo e o errado, se tornou tão nebulosa quanto a névoa que cobre os campos. A praça, antes viva, agora parece vazia, como se o peso da noite anterior ainda pairasse no ar. Um corvo pousa na trave de uma casa e solta um grasnar rouco, como se anunciasse algo que apenas ele soubesse. Você se pergunta o que restou daquele julgamento: justiça? Medo? Ignorância? Ou algo mais antigo e mais silencioso? A fogueira da vila está apagada, mas a lembrança do fogo que iluminou os rostos daquela multidão permanecerá para sempre em sua memória. Você respira fundo e, pela primeira vez em muito tempo, se pergunta se a bruxa era mesmo quem todos diziam que era? Ou se talvez o feitiço estivesse em outro lugar. A bruma se levanta novamente e tudo desaparece. Silêncio. Fim.